Eu sou Denise Lima. Mundo real ou mundo virtual? Qual será o melhor deles? Eu sou Elson e nada é o que parece ser. Eu sou a Gabi Secom e olha, o metaverso só é um bate-papo da UOL melhorado. Boa! Oi, gente, meu nome é Sânia Caldeira e metaverso, a emulação da vida real. E é isso aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Hit Como, seu podcast semanal. E hoje para falar de um tema assim bastante interessante e curioso, né? Para falar a verdade, nós tínhamos planejado fazer um pocket como a gente sempre faz nas quartas-feiras para vocês sábado. Mas eu acho que o tema é tão interessante que a gente vai extrapolar um pouquinho, né? Mas antes de começar, eu vou pedir aqui para as minhas convidadas, minhas amigas aqui, se apresentarem. Eu vou começar aqui com a Denise. E aí, Denise, tudo bom? Oi, Elson, tudo bem? Oi, Gabi. Oi, Sânia, tudo bem com vocês? Oi, tudo ótimo. Então, eu sou Denise Lima, do canal Cine Série Play. Sempre uma novidade para vocês sobre filmes e séries lá no Instagram. É isso aí. E hoje também com uma convidada ilustre, Gabi Secom. Falei direito? Falei certo? Falou certinho, muito obrigada. Se falar errado também não tem problema. E aí, tudo bom, Gabi? Tudo ótimo. Bom, eu sou a Gabi Secom. Agora, como explicar o que eu faço na internet? Eu faço algumas coisas aí. Eu tava conversando com a Sânia também sobre isso. E eu sou amiga da Denise, né? Ela que me indicou aqui pro podcast. Eu tenho um canal no YouTube que fala sobre tecnologia e negócio. O nome do meu canal é Gabi Secom mesmo. Eu tenho também ali um trabalho no TikTok e no Instagram também, onde eu faço vídeos rapidinhos, né? Sobre esses mesmos assuntos. Tenho também um Instagram, né, chamado Apocalipsters, e um website chamado Apocalipsters, onde a gente fala de cultura pop, cultura geek, ali junto com uma galera também que é apaixonada por isso. Acho que é isso. Só isso. Apenas. E também temos aqui a Sânia, que aparece sempre aqui quando o tema é especial, né, Sânia? Tudo bom? Não vou aparecer mais vezes, independente do tema, mas hoje é especial pra mim, sim. Tudo bom? Olá, todo mundo. Eu tenho um canal no YouTube que não tem nada a ver com o nosso tema de hoje. Eu falo, na verdade, no YouTube eu falo sobre tudo. É família, mas eu coloco o assunto que eu tô com vontade lá. E no Instagram eu já tenho um público voltado para maternidade, educação infantil. Embora vida de mãe não é só nossos filhos, né? Então eu falo um pouco também sobre dicas de filme, sobre outros assuntos como mãe, né? Como mãe, como fazer para assistir, que a gente tem que se virar nos 30, tem hora que é difícil. Mas quem se interessa por assunto de maternidade, o meu arroba é @maternandocomsânia e meu canal no YouTube é meu nome, Sânia Caldeira. Perfeito. Lembrando que o link do canal de todos vai estar aqui na descrição do vídeo, tanto no YouTube quanto no Spotify. E agora vamos pro tema, né? Metaverso. Há alguns meses, esse conceito de metaverso apresentado pelo Grupo Meta, antigo Facebook, meio que gerou um rebuliço, né? As pessoas ficaram curiosas, mas pesquisando bem a fundo, o assunto já é bem mais antigo do que parece, né? E conversando entre a gente resolveu fazer esse podcast, porque eu acho que o assunto merece falar um pouquinho do metaverso, né? E o que vocês entendem por metaverso? Assim, pelo que eu li, assim, pela pesquisada que eu dei na rede, assim, deu para entender que assim, é viver o mundo virtual semelhante ao mundo real, ou seja, você vai construir aquele mundo diante daquilo que você vive. Se você vai no cinema, se você vai no shopping, é tudo mediante a isso. E o que você vai poder fazer no real, você também vai poder fazer no virtual. Essa é a intenção da empresa Meta. Eu ouvi que algumas empresas já estão, acho que, se eu não me engano, a própria Amazon está desenvolvendo alguma coisa dentro do próprio grupo Meta, onde você faria, vamos dizer, compras virtuais dentro do metaverso, né?
Eu vi também que a Gabi fez um vídeo muito interessante sobre metaverso, né? É verdade, fiz um vídeo lá no meu Instagram e no TikTok. É bem legal. E aí, o que você acha do meta? Bom, o metaverso é uma coisa muito futurista, né? Apresentada por Mark Zuckerberg. Na verdade, ele quis deixar, né, num tom futurista para fazer o marketing dele. Porém, nada mais é, né, do que eu disse lá na provocação que eu fiz da frase inicial. A gente antigamente entrava numa sala de bate-papo, ficava ali conversando e as coisas iam subindo, a gente tinha recursos bem limitados ali. A evolução disso é jogar aquela sala de bate-papo numa realidade virtual com óculos de realidade virtual. Basicamente isso, você vai colocar um óculos de realidade virtual e você vai estar dentro de um ambiente, uma sala, por exemplo, e vão ter pessoas ali, né, com avatares 3D, que você vai poder conversar com essas pessoas, falar, e elas vão ouvir, assim como num jogo de videogame. E o Fortnite já faz um pouco isso, né? Lógico que eu não sei se o Fortnite tem uma versão para óculos com o óculos de realidade virtual, Uhum. não sei. Acho que não, né? Não tem, acho que essa tecnologia ainda para isso, mas é mais isso, sabe? Então, eu acho que o Mark Zuckerberg, ele é um grande marqueteiro mesmo, assim, né? Ele viu, projetou que o futuro vai ser isso aqui e vamos querer sair na frente. Só que isso já meio que está acontecendo, né? Até tem também o Roblox, né? Você que é mãe, você deve conhecer o Roblox, né, Sammy? Que é exatamente isso. Você entra lá numa sala do joguinho lá, eu quero abrir um pet shop. A criança entra com o avatar dela, vai lá no pet shop, compra o bichinho lá, cuida do bichinho, circula na cidade onde está o pet shop, entra nas casas, faz amizade, compra o negócio com Robux, que é a moeda virtual do Roblox. Ou seja, o Roblox tá aí, ó, evoluído faz bastante tempo pro Mark Zuckerberg querer vir chegar agora, né? Falando que vai ser revolucionário. Respeito o Roblox. Eu conheço o Roblox não pela minha filha, porque ela acabou de fazer 2 anos, ela ainda não tem contato ainda, né, com a tecnologia. Assim, tem um pouquinho, mas que ela tenha quase nada. Mas conheço, né? Vejo, e que tem outras crianças ao meu redor que jogam, que então eu entro no mundo virtual através das crianças dos meus amigos que estão de 5, 6, 7, 10 anos, que aí já começa a ter. Então, gente, a minha frase, eu falei, até comentei aqui nos bastidores, que eu tava... qual foi a palavra que eu usei? Seria inspirada, né, no Sérgio, meu marido, dos jogos, emuladores, né? Eu até comentei, falei assim, tem uma frase que representa você, que ama a emulação de jogos, né? Aí eu falei assim, né, emulação da vida real. Ele falou, não, mas não é emulação, é simulação. Aí eu, por quê? Ele, porque simula a vida real. Eu falei, não, mas o que pra você é emulador? Aí ele, é quando você consegue melhorar. Aí ele, então é emulação. Então, assim, eu trouxe a emulação nesse sentido. Eu sei que tem outros significados também, né? A palavra emulação. Mas no meio dos games, a emulação é isso, é quando você consegue melhorar. Então, você vai pegar a nossa realidade e vai trazer outras características ali, que talvez, por exemplo, as leis da física talvez não é respeitada, né? E eu vou contar uma experiência da frase anterior que eu ia falar, até cheguei a comentar com o Elson antes, que a minha frase inicial era que o primeiro metaverso que eu frequentei era a Colheita Feliz do Facebook, quem lembra? Tá vendo só? Por quê? É isso aí. Lógico que não trazendo o conceito de universo ali, da gente poder ir, era só uma telinha, né? Pra quem não lembra ou não conhece, acho muito difícil, porque eu acho que todo mundo que conhece, pelo menos, se não jogou, já viu alguém da família jogar, a tiazinha, a vovó, o amigo, o papai, a mamãe, né? Eu jogava na época da faculdade, então pra não me chamarem de velha, a minha turma toda de computação jogava, toda não, quase toda, jogava Colheita Feliz. E por que eu trazendo esse conceito? Gente, eu colocava o despertador de madrugada pra ninguém lá roubar meus tomates. Eu gastei uma vez R$2, dinheiro real. Ninguém sabe disso, agora eu estou me condenando aqui. Pra comprar mais terreno. Pra comprar mais terreno, pra plantar. E ali era só diversão, assim, era as nossas conversas. Se você chegasse no grupinho, né,
Assim, porque você roubou meu tomate ontem, porque eu vi que você tá com mais terra. Parecia até, quem ouve falar e não conhece, até parece uma pitada de realidade. Ele falou assim, como ele tem uma fazenda? E não era nada, era uma tela fixa, que tinha uma casinha, eu não lembro, acho que evoluía. As terras você ia plantando, tinha cada planta lá, tinha um tempo, e você podia comprando mais terra, mas aí você tinha a moeda do jogo, e essa moeda do jogo você tinha que conquistar e ralava pra conquistar, ficava vigiando hora, esperando suas plantinhas crescerem. Acho que depois tinha uns animais, eu não lembro bem, tem muitos anos isso. E então, assim, a gente tinha uma vida paralela ali, né? Então eu tinha uma vida que a gente interagia, e eu acho que o conceito hoje importante que o metaverso está querendo trazer é as nossas relações interpessoais, né? Através do mundo virtual, que é o que já vem acontecendo nos jogos. As crianças hoje em dia, elas preferem conversar com o amiguinho em vez de estar pessoalmente dentro de um jogo. Aí como o Fortnite, outros, eles preferem estar ali do que às vezes no WhatsApp ou pessoalmente na mesma sala. Eles, quando estão pessoalmente na mesma sala, ainda entram para interagir com seus personagens, né? E então... Pode... você vai dizer... Não, eu tenho uma experiência com isso para exemplificar, ilustrar, né, o que você está falando. Eu tenho uma sobrinha de 8 anos e ela é fissurada em Roblox, né? Ela ama, só joga aquilo, só assiste aquilo no YouTube, é um negócio super fácil. E obviamente que eu comecei a jogar por causa dela, né, pra brincar com ela. Aí um dia ela tava aqui na minha casa e a gente tava conversando. E aí ela, tipo, pegou e ficou de saco cheio de conversar, né? Criança é assim mesmo. Aí eu falei assim, poxa, né, você não gosta de conversar com a titia? Te aborreci? Ela falou assim, não, tia, não é que eu não quero conversar com você. É que eu prefiro conversar no Roblox. Aí eu fiquei assim, mano, como assim prefiro conversar no Roblox, né? Aí depois a gente continuou conversando mais. E aí ela falou, ficou triste comigo que eu levei minha outra sobrinha grande pra passear na Paulista e não levei, né, também nesse rolê. Aí eu fui explicar, falei assim, não, mas é porque você não gosta de andar, né? A gente anda com você 2 quarteirões, você já quer voltar pra casa, você fica enchendo o saco. Aí ela falou assim, não, mas eu adoro andar, eu ando muito. Tia Gabi, eu falei assim, anda onde, né? Que sua mãe só te leva de carro pros lugares. Eu ando no Roblox. Tipo, eu falei assim, gente, ela acha que ela tá ali, é um metaverso aquilo. Pra ela é uma vida paralela que ela tem ali, sabe? Tipo, é isso. Exato. E essa geração aí que tá chegando, né? A geração que tá familiarizada com isso. Mas o pior é que as crianças, elas acabam sendo levadas por isso. Eu vejo isso aqui, porque também eu dou um reforço para a criança, então eu acabo vendo isso. As crianças são levadas a viver esse mundo virtual. Seja no Roblox, seja no Minecraft, seja em vários outros jogos que tem. E qualquer jogo online já vai incentivando. E esses que dão a vida para elas, então, elas adoram. E dá para criar uma loja, um pet shop, uma casa, um muro que elas tenham que atravessar. Olhando esse aspecto, eu acho até um benefício, porque você ali tem a estimulação da criatividade. Eu não sei se vocês conhecem de um joguinho que eu me lembro. Não era minha infância, não, já era quase adolescência. Roller Coaster, vocês chegaram a ver? Era de PC. Sim. Ai, gente, eu me sentia mais, né? Você construía, e cada fase você tinha objetivo. Aprendi um monte de palavrinhas em inglês ali, né? Não tinha contato nenhum com inglês, tinha que me virar, né? Isso. Aí, e você tinha que ter estratégia, porque e aí ele tem um tempo dele, né? Aí você tem 10 minutos equivale, sei lá, um mês. E aí você tem que, cada fase você tinha uma meta. Por exemplo, conseguir tantas pessoinhas no seu parque. Para conseguir, você tem que utilizar estratégias de tipos de brinquedo que atrai, porque você tinha que construir o brinquedo, construir lanchonete, manter o parque limpo, manter o parque arrumado, você tinha as plantinhas, eu adorava botar as plantinhas, amava. E aí no outro você tinha que atingir tanto de dinheiro, né, do jogo. Esse era o seu joguinho do PC. Mas eu penso, gente, eu lembro de mim jogando, assim, me sentindo a administradora. E aí tinha umas fases mais pra frente super difíceis. Eu falei, não tem como eu conseguir esse tanto de gente. Eu tenho pouco dinheiro pra investir. O que eu vou fazer? Aí tinha, assim, várias técnicas, várias coisas que realmente estimulam a imaginação. Eu sei que existem vários prejuízos. Por exemplo, sua sobrinha talvez confundir essa realidade, já está confundindo a realidade, né? Eu ando muito, mas eu não ando. Mas o que é andar muito pra ela?
Porém, a gente sabe um pouco que realmente acontece isso. E tem os seus benefícios também. Tem a estimulação da criatividade da criança. E eu acho que as crianças, então, são as que mais trazem aquilo pro real, assim, internalizam como realidade. Ainda mais porque é online, né? Então ela joga com o primo, com a prima, com a amiga da escola, né? Marca com a família, marca comigo, com a minha sobrinha, a gente joga juntas. Então ali eu acho que você tem assim, alguns elementos da realidade, né? Que você tem a socialização real, você tem a aparência física, você tem lá como que você quer ser, você tem o mercadinho, que é a roupa, o comércio, né? Você compra a roupa, você vende, você empresta, você ganha Robux, você vende Robux. Então, assim, tá faltando ali pra, sabe, realmente ser mais realista, sabe? Realmente, se pôr um óculos, você tá, sabe, de repente é isso. Na verdade, é mais sedutor o mundo virtual. Essa é a grande verdade, né? Pra nós que crescemos... acho. Eu sou velha. Não, é porque nós crescemos em uma geração que a gente não tinha nada disso. Apesar do tema, na verdade, realidade... o tema realidade virtual já é bem antigo. Na verdade, eu acho que a primeira menção dele foi lá de 60, por Isaac Asimov, né? Os anos 80 a gente teve algumas experiências, tinha já o VR nos anos 80, que era um capacete gigante, né? No próprio filme De Volta para o Futuro, em 89, eles mostram isso. O tema é interessante, né? Lembra que eu acho que o neto do Martin tá usando um capacete de realidade virtual. Na verdade é antigo, só que o que acontece? Nós nunca experimentamos realmente o que é uma interação social sem se mover, sem sair de casa. A gente tinha lapsos da mídia que apresentavam isso. Já essa geração eu tiro pelo meu filho. Meu filho tem 5 anos, também é outro viciadinho em Roblox, né? E a interação ela é mais chamativa, porque ele vai fazer coisas naquele mundo que ele não vai fazer isso no mundo real. E aqueles que têm acesso a um VR de verdade, um Oculus Rift, se torna mais sedutor ainda. Eu lembro que lá nos anos 90 tinha um jogo chamado Phantasy Star, que ele já proporcionava isso. Você criava um avatar, né? E você tinha uma interação social. Até no jogo você poderia casar dentro do jogo, de tão interessante que era, né? E a gente foi meio que evoluindo isso de certa forma. Eu acho que, na verdade, a gente tem um VR Chat hoje, que você cria um avatar da forma que você quiser. E tem salas virtuais, tem salas de cinema. Você aluga uma sala, assiste um filme com seus amigos, com o seu avatar, como se estivesse numa sala de cinema mesmo. O seu avatar senta, você tá com óculos e você assiste a tela do filme ali passando, né? Então essa é muito sedutora, isso. Você basicamente pode ir aquele negócio sem o compromisso, porque você não tem consequências reais realmente no mundo virtual, né? E a gente está numa geração que está experimentando isso muito, principalmente depois da pandemia, está experimentando isso primeiro do que aventuras reais, né? A gente tá, até com a Sânia, eu tava conversando sobre Black Mirror, que tem muito disso. Tem vários episódios que traz o conceito, né? Exato. E a gente tá experimentando isso. É claro, eu acho que a tecnologia que está sendo apresentada, nem tudo vai funcionar. Por exemplo, eu acho que ninguém vai querer ir num supermercado virtual comprar um produto, né? Não se engane. Será? Não Será? Se engane. Pensa assim, você já fez compra de supermercado e aplicativo? Já. De aplicativo, não, assim, aplicativo sim. É um saco, eu acho um saco você ficar lá rolando e melhor você realmente tá numa simulação que você vai no corredor, você vai olhando, será que eu quero isso? Entendeu? Se for uma boa usabilidade, jogabilidade, nem sei como é metabilidade, não sei nem qual que é a palavra que a gente vai utilizar. Mas se for, eu acho que esse é o ponto. O ponto é que, assim, antes a gente tinha esses metaversos assim, emergentes. Só que a gente
Para usar, você tinha que primeiro ter um computador, que era sei lá quantos por cento da população que tinha. Tinha que ter internet. Os softwares naquela época, a gente tinha que pagar. Hoje a gente assina, né? Mensal, não sei o que, um mês grátis. Muitos jogos são lá, como o próprio Roblox, são de graça e tal. O modelo de negócio mudou. Mas antigamente você tinha que comprar a desgraça do CD, da mídia lá, pôr e instalar, ter memória no computador. Pô, é uma dificuldade, cara. Você tinha que saber ter um curso de informática, porque você sabe jogar pra fazer um dia feliz, praticamente, né? Você tinha que saber. Criar uma conta no Orkut era um parto. Quem que nunca teve, sabe, criar conta no Orkut pra meu tio? Tipo, meu Deus do céu. Na época que era só convite. Então. Só que hoje, mas ainda estamos muito longe ainda desse lugar onde Mark Zuckerberg quer chegar. Porque eu acho que por mais que a gente evoluiu também, né? Igual hoje a gente vê, tipo, meu tio ele já usa o WhatsApp, já usa Facebook, já tem até story lá no Instagram que ele faz também, entendeu? Todos os meus tios, minha mãe, meu pai, cara, a galera mais velha toda já tá meio que no celular um pouco mais habituado, mas eu acho que para chegar no ponto de entrar numa realidade, uma social media dentro de um ambiente de metaverso, não sei, acho que depende também de muitos fatores tecnológicos, né, que você também já apontou, né, Elson, eu acho que é o ponto que mais, assim, me preocupa. Agora, indo um pouco para se vocês me permitem direcionar a pauta, porque hoje, assim, a gente pensa assim, igual NFT, né? Pô, para você processar uma NFT, tem um gasto energético ali, né? Existem servidores hoje na nuvem da Amazon, na Google. Esses servidores estão lá aquecendo as águas do oceano, aquecendo o ar que a gente está. Porque, sei, quem não entende nada disso, né? Mas pensa assim, ó, tem uma CPU aqui no meu quarto. Meu quarto tá quente, porque essa CPU é uma CPU que nem Senhor, meu Deus, né? CPU, né? Não é nem um PC gamer. E tá quente o meu quarto. Agora, um computador, para conseguir rodar aplicações na nuvem, você aluga esse computador, que é da Amazon, da Google, por exemplo, eles estão no lugar. Eles estão lá rodando. Então, por exemplo, o que você faz quando você entra num site que entrou no Facebook? O que está sendo processado dentro do Facebook, da social media Facebook, está sendo processado num desses computadores do Facebook, que está rodando aí. Então, o dado, ele é um gasto energético, tanto de calor quanto de energia elétrica mesmo, que está sendo ali produzido. Sei lá, eu como. E isso causa um impacto no meio ambiente. Tem estudos que falam até que a água dos oceanos, em algumas regiões, subiu um pouco por causa que eles colocaram os computadores, as porcarias dos computadores, embaixo da água para esfriar, entendeu? Sim. Então, eu tenho medo. Eu tenho muito medo, porque se hoje com o Facebook, com texto, os sites com texto e vídeo já estão assim, imagina com simulação 3D. Vai ser muito pior. Exato. Vai ser mesmo. Exato. E sem contar que tem que ter o equipamento para poder rodar direitinho esse sistema, né? Apesar que o equipamento, Denise, também... eu acho que na verdade a gente vai começar a mudar um pouco o que a gente conhece, porque o que acontece? Até pouco tempo tudo era muito caro para ter PC gamer, coisa e tal. Só que hoje, como eles estão investindo tanto em aplicação na nuvem, não é à toa. É para tornar mais fácil o acesso a aquela informação. Por exemplo, a gente não teria condições, hoje mesmo, poucas pessoas teriam condições de rodar a aplicação nativamente em suas máquinas de VR, né? Por isso que a gente trabalha em cima das nuvens, né? Então, essa ideia de aplicação nas nuvens já é um passo para que a gente não tenha desculpas para não ter,
A gente vê hoje um exemplo, até é bem leve o exemplo, mas para quem conhece o Xbox, que tem agora a Game Pass, se eu não me engano, perdoe se eu estiver falando errado. Game Pass. Você não precisa necessariamente ter o Xbox mais. Você consegue rodar dentro de um dispositivo mobile que está rodando o jogo na nuvem. Eu já fiz o teste, eu joguei num celular, coloquei um controle e joguei no celular. Eu não tenho um Xbox, né? E a questão de outras tecnologias... que não são todos os jogos. Não são todos os jogos, isso. Mas já é um passo muito grande. Se você pensar que ainda está em beta, né? Ele ainda não está na fase final realmente do projeto. Então você já vê um grande passo nisso. Eu acho que o grande problema do VR em si é o quanto a gente vai ser imersivo. Porque a gente vê muito vídeos de cacetadas de gente que tá com óculos, que se empolga, quebra alguma coisa, né, no quarto, coisa e tal. A Sônia já caiu. Mas o que acontece? Não, eu ia comentar sobre isso, você falar que é muito atrativo. A Gabi até falou assim, depende. E eu acho que essa questão da sensibilidade, de trazer os nossos sentidos. Eu acho que aí é que vai ver se vai ser atrativo ou se não vai ser atrativo. Eu acho que vai caminhar depois para uma fusão. Onde se você quiser utilizar os equipamentos para estar imersivo, né? Porque a palavra imersão está totalmente ligada ao metaverso. Você vai conseguir, mas eu acho que vai ter a opção da gente só através da tela simples conseguir interagir. Vai ter sim. Porque, por exemplo, quando você falou do cinema, eu tenho esse aqui já tem anos já, né? Que veio no meu celular. Quando isso aqui chegou, isso aqui ficou uma semana, foi quando eu tomei tombo, eu ficava tonta, eu tenho labirintite. Gente, isso aqui, pra quem tem labirintite, eu ficava deitada horas pra melhorar depois. Horas. E aí tem a parte de cinema, porque você pode colocar o vídeo e você vê filme. Se você quiser clicar lá no YouTube e botar o filme rolando, e ele te aparece a sala todinha, né? Você olha, não tem outra pessoa, não tem um avatar, né? Tem só você vendo lá o cinema. Eu não consigo. Você imagina, você ficar deitado assim, que delícia, né? Ficar deitado, podendo ver aquela tela que tá maravilhosa, que tá enorme, mas eu não consigo. Eu fico super, super, super tonta, assim, real. Então, eu acho que vai ter esse problema também a ser enfrentado, ou vai ter uma evolução dos equipamentos. Eu acho que a medicina vai ter que vir aí junto. Na verdade... Pra contribuir, porque eu sou uma que amo, adoro, mas não me adapto. Mas na verdade, Sônia, esse problema já está meio que solucionado. Porque o que acontece? Esse óculos que você tem, por exemplo, ele é um óculos de tela adaptativa. Você usa um celular, que ele é dividido em 2 camadas e ele vai lá... Por exemplo, o Oculus Rift, que é um bom exemplo, ele é diferente. Ele tem 2 telas e cada tela se adapta à sua visão. Tem um estudo que você precisa de 4 minutos, seu cérebro precisa de 4 minutos para entender que aquela situação é real. Eu ia falar dos vídeos de cacetadas, porque as pessoas caem mesmo vendo um jogo que não tem textura real, é muito animado, coisa e tal. Você sabe que aquilo não é real, mas o seu cérebro, ele começa a assumir que aquela situação é real. Por isso que você responde, você vê pessoas acham que estão caindo. Tem até um vídeo engraçado que o rapaz está num jogo, que o jogo tem muito parecido com o Roblox. Aí tem um caminhão que bate nele. Ele se desespera e começa a correr e bater na TV. Ele quebra a TV, né? Mas é para você ver o quanto o seu cérebro se adapta àquilo ali. A grande questão disso tudo, até eu vou trazer um pouquinho de coisa de anime, é o como fazer o seu corpo ficar estático no momento que você está tendo aquela experiência, né? Se você for realmente numa experiência imersiva total, né? Porque você cria controles manuais, que aí você acaba, o cérebro acostuma com aquele controle manual, entendeu? Sim, mas será que essa é a ideia? Porque é o que eu penso. Sim. É o que eu penso, porque na verdade eu acho que a ideia em si
a gente tá meio que num experimento social, né? A gente tá meio Com que certeza. A gente tá no experimento e você vê que, na verdade, as interações virtuais, elas têm crescido, mesmo depois da pandemia, têm crescido, assim, absurdamente. O exemplo que você deu da sua sobrinha não é um exemplo tão longe de outras pessoas, de adultos que não querem mais sair e querem ter total contato virtual, porque não tem mais a necessidade. A partir do momento que a sua mente, seu corpo esquece o contato físico, você já não tem mais um interesse, aquilo já não é mais uma necessidade. A necessidade é só conversar. A minha outra sobrinha, que é maior, né, ela é muito tímida, assim, não gosta de fazer amizade, falar com estranhos. Em casa ela fala, né, mas na escola e tal, ela é muito tímida. Eu acredito que, né, muitas pessoas que estejam até assistindo a gente se identificam, né, com isso. E pra ela ter que falar, por exemplo, com um entregador de pizza é complicado, assim, né? Sim. Então, já no ambiente virtual, ela não tem esse problema. Porque ela tá lá, ninguém tá vendo ela. E ela pode pensar no que ela vai escrever, por exemplo, Exato. Também, ou se ela quer falar, se ela não vai falar. Então eu acho que essas pessoas, como você falou, né, para essas pessoas, eu acho que vai ser melhor, igual eu tava vendo aqui no site do Facebook, do Meta, né, do Metaverso, e eles têm aqui umas coisas que eles querem trazer, né? Então tá escrito aqui, ó, conexões sociais, né? Entretenimento, jogos, exercício. Pô, exercício é uma coisa assim, tipo, igual hoje a gente vê uma aula, né, a gente vê na tela lá, né? No celular ou no YouTube, enfim, uma aula de exercício. Mas, pô, você realmente colocar um óculos de realidade virtual e fazer uma classe ali, sem ter que expor o seu corpo, né? A sua roupa. Que é uma coisa que a gente vai pra academia, tipo, né, as pessoas vão ficar me olhando. Não teria, teoricamente, né, isso, poder fazer uma aula de dança, por exemplo, de luta, com esse fator aqui. Aí tem que trabalhar melhor e render mais, que é, por exemplo, vamos fazer uma reunião de brainstorming de não sei o quê. Pô, pelo Google Meet é um saco, né? Mas se você entrar numa sala onde tá no próprio primeiro vídeo, né? Do Meta, que é ele lá, o cara de astronauta voando, pô, é uma outra experiência, realmente. Aí tem educação, que também salvaria a vida de muitas crianças que, né, também não podem ir para a escola, enfim. E que, enfim, até faculdade, você vai fazer uma faculdade, vai ser, acho que, um ambiente melhor. O que me preocupa, comércio vai mudar muito. Muito. Vai ser muito afetado. E acho que é isso. Não vai com responsabilidade, é isso. Basicamente, essas são as áreas que o metaverso quer chegar, digamos assim. Mas tem a economia também. Mas o tempo de tela que as crianças ficam em tela já é muito tempo, né? Em relação a jogos e tudo. Então eu acho que isso aí é mais um incentivo, a questão do metaverso é mais um incentivo para elas ficarem mais tempo de tela ainda. Ainda mais se tiver educação ou faculdade, como você falou, Gabi. Eu acho que isso não vai ser o futuro. Gente, eu me preocupo se pessoas vão querer viajar, de verdade. Porque se você pode ir no mundo e fazer N coisas naquele mundo. Você vai para o mundo de Avatar, por exemplo. E você pode ficar descobrindo coisas, jogando, descobrindo coisas, elementos, plantas, catalogando, sei lá. Pode ficar nesse mundo aí durante anos da sua vida. Exato. Por que você vai comprar uma passagem e vai pra Fortaleza? Não é verdade. Sei, né? Eu iria pra Fortaleza, viu? Mas é porque eu sou velha. Nós aqui somos velhos. Não é pra gente isso. Só somos experientes. Eu acho que tem essa atratividade a ponto de prender, de viciar, como a gente tem hoje nas mídias sociais, nos jogos, né, em si, que são viciantes, sim. Então, as próprias crianças, elas não têm controle, elas não sabem dizer não, elas vão sempre pela vontade dela. Cabe aos pais trazer educação e limitar.
né? Porque uma criança, conforme ela vai crescendo, ela vai amadurecendo e sabendo fazer as escolhas. Mas quanto menor, mais difícil essas decisões. Se você é criança, se você pudesse só comer sorvete, eu, por exemplo, amava sorvete, amo até hoje, faria isso, sem parar, né? Então, assim, eu acho que não é nem o que você tem disponível, é a maneira como a gente leva, nós adultos responsáveis pela nossa geração, devemos nos reportar, né? Ou cuidar dessa próxima geração. Só que eu acho que também pode acontecer o inesperado. Pode não ser a maioria, eu acho que muita coisa a gente vai falar que é especulação e a gente tem que especular mesmo, porque eu acho que através da especulação, das dúvidas que vão surgindo, é onde a gente vai começando a procurar as respostas, né? Porque se você nem tenta, não vai achar resposta nenhuma, né? Às vezes você só tem a pergunta, mas pelo menos você já tá no caminho. Mas eu acho que se os pais souberem levar, as crianças podem até valorizar mais. Poxa, eu vi um lugar lindo, maravilhoso, que vontade de chegar lá e sentir o cheiro, de sentir o vento batendo, né? De sentir... Eu acho que não vai conseguir trocar a experiência do real e talvez, e com certeza nunca é 100%, quando a gente fala, né, de maioria, nunca vai ser 100%. Lógico que vai existir aquele outro que é totalmente diferente de todo mundo. Mas talvez as pessoas começem a valorizar mais o mundo real. Não sei. O que vocês acham? Olha, eu tenho minhas dúvidas porque, na verdade, tem um bom exemplo hoje de uma sociedade que está presa à tecnologia. É o Japão. O Japão, tecnicamente, se eu não me engano, foi feito um censo em 2019 e mostrando quanto a taxa de natalidade e a taxa de relacionamentos caiu. Os próprios jovens, tanto que hoje a sociedade japonesa é formada por muito mais pessoas da terceira idade do que jovens, né? Porque os jovens perderam o interesse do relacionamento em si, né? Existe um estudo que é realmente preocupante e eles acreditam que nas próximas décadas talvez a gente não exista realmente japoneses puros, por assim dizer, porque vai ser dominado por mais estrangeiros, coisa e tal. Mas um fator disso é o lado virtual deles. Mas, Elcio, nesse estudo eles associaram essa falta de tecnologia, né, esse problema. E foi a causa? O estudo conseguiu associar? Sim, o estudo ele está associando, depois eu vou deixar aqui na descrição, ele está associando muito essa questão da... É claro, tem um pouco da cultura deles, que é uma cultura meio que... eu não sei se individualista é a palavra certa, mas que eles já não são um povo muito acalorado, né? E os ambientes virtuais deles já suprem muitas das necessidades que eles têm, né? Eles não precisam sair, né? Por assim dizer. E é o que eu tinha dito no começo. Se você não conhece a sensação, você não sente falta. Vamos colocar o açúcar. Por exemplo, o meu filho come muito pouco açúcar, então ele não tem necessidade de coisas doces, né? Então, se você não tem a experiência, você não tem a necessidade. Então, vamos dizer que essa nova sociedade tenha realmente amplitude no metaverso, no VR, seja o que for. A gente tem uma tendência a aumentar essa taxa de distanciamento. Quer ver um exemplo também? Porque eu acho que, na verdade, quem vai dar o pontapé é a nossa terceira idade. Porque tem uns vídeos que eu acho até interessante de um velhinho que ele era motorista, ele tem quase 90 anos. O neto dele, ele já não pode dirigir carro, coisa e tal. O neto dele deu um kit que é com volante, computador, e ele passa horas e horas dirigindo o carro virtual, simulador, coisa e tal. E se você notar, as pessoas que estão tendo, que não tinham contato, por exemplo, eu tiro minha mãe, meu pai, assim, eles se tornaram um pouco mais viciados do que eu, que já tive mais contato com a tecnologia. Então, essa questão do freio em si é meio complicada, porque talvez a maior parte da sociedade não esteja preparada para ter o próprio freio. E quem dirá botar o freio na nova geração? É claro, eu tô falando de um aspecto ruim, mas na verdade a realidade virtual ela tem muitos benefícios. Um deles
para educação, como vocês bem falaram. Eu vi um vídeo demonstrativo que o cara estava ensinando a desmontar o motor de um carro para uma classe de mecânicos novas. Você não precisa do espaço mais, você pode aprender tudo naquela parte virtual. O grande desafio, na verdade, talvez seja a dosagem, né? Nem só o espaço, a questão do custo também. Exato. Imagina, você dá para cada aluno tudo completo para o aluno montar, desmontar, e não só isso com o motor. A gente vai saber que vai existir milhões, né, de exemplos onde um custo do real seria muito caro, a pessoa não teria a oportunidade de ter experiência, e teria experiência ali no dia a dia, né, na realidade. Exatamente. Isso é legal. Teve, acho que a Gabi que falou ainda há pouco, sobre as reuniões empresariais, onde você pode fazer um brainstorm, assim, com a galera da sua empresa, sem precisar sair, custo muito mais baixo, né? E uma interação que talvez você queira apresentar uma ideia ali naquele momento, mas você não tem ferramenta, mas no mundo virtual você vai ter essas ferramentas, né? Então isso é muito legal mesmo. É aquela questão, a gente tem muita coisa. Oi? Já é assim. Hoje já é assim, tipo, sim, você pode abrir lá espelhar a sua tela de computador e mostrar o que você Exato. quiser. Exato. Não, eu continuo na minha ideia de que a gente vai caminhar para um mundo de difusão, onde a gente vai ter a computação ubíqua, né, aquela do dia a dia, que você vai... o software que está ali vigiando o que você precisa da sua geladeira, e ao mesmo tempo você vai entrar no mercado, vai ter hora que você vai querer estar no metaverso, outra hora não. Eu acho que vai misturar a ponto do nível da gente já começar a se confundir. Sim. Exatamente. A ideia é essa. E um dos pontos também que levou muita criança para ir para esse mundo virtual, já como a Gabi citou o Roblox e alguns outros jogos também, foi a pandemia, a questão do isolamento social, que as crianças não estavam tendo contato com os amiguinhos. Alguns chegavam aqui para mim e diziam: estou sentindo falta do meu coleguinha. Mesmo na aula virtual ou na aula presencial. Acontece muito isso. Não só para criança, para a gente também, né? Da presença. Exatamente. Não, mas imagina uma criança que iria entrar no primeiro ano em 2020. E aí ficou sem. Que é um ano fundamental de socialização. Né? Que você tá chegando na escolinha, você tem mais responsabilidade. Aí você não tem mais aquele senso de responsabilidade de que, sou uma criança crescida, né? Eu não sei muito bem, acho que a Samia pode até falar melhor nesse aspecto, né, de como seria importante a socialização nesse período. E aí ela teve que aprender a entrar nesse novo ciclo de vida de uma outra forma, né, isolado em casa, aí com o pai e a mãe cuidando dele, ele infernizando o pai e a mãe tacando vídeo do YouTube pra ter paz, né. Então, nossa, a gente já tem o dó dessa geração, de verdade. Vocês viram, né, viralizou um vídeo de uma menininha chorando, porque, gente, se vacina porque eu não aguento mais, eu quero ter amigos, nossa. Tadinha, não vi esse vídeo. Eu uso como exemplo, é porque a minha filha, ela cresceu na pandemia, ela tinha 4 meses quando a pandemia chegou. Às vezes as pessoas comentam, né, porque ela é muito receptiva, muito amorosa, ela chega nos lugares, todas as crianças ela abraça, e aí... Tem vários estudos, várias coisas. Porque as crianças de pandemia... E eu chamo, gente, criança de pandemia. Que quando eu chego no lugar, olha, ela é criança de pandemia. Porque ela nasceu e cresceu na pandemia. A gente fala assim, essas crianças às vezes vão ter um bloqueio, alguma coisa. Depende, porque eu acho que a necessidade aflorou. Quando ela tem a oportunidade, sim, ela não quer nem saber. A primeira vez que eu fui com ela no shopping, ela já devia estar com 1 aninho, mais ou menos. Foi muito difícil, porque eu não conseguia segurar. Ela queria abraçar todas as crianças, ela corria para todas as crianças, assim. Eu sei que é uma coisa da personalidade dela, do jeito da criação que a gente traz, porque a gente, apesar de isolamento total, eu fiquei 3 meses assim, isolado, mas depois que eu tinha muito contato com a minha família, por problemas de saúde, né, que eu tive várias pessoas na minha família com problema de saúde, eu tive que viajar muito, então eu estava em contato com a família, que tem outra criança, mas como a Gabi falou aí do colégio, a minha sobrinha tá com 4 anos. E aí ela já tinha ido pra creche, né, bem novinha, acho que com 1 ano e pouco, 2 anos. E
veio a pandemia, a minha irmã tirou, não ia pagar, né, particular e tal. Não tinha necessidade, até porque o obrigatório é a partir de 4 anos. Mas aí os anos foi passando, né? Então a minha irmã foi lá, fez a matrícula, fez até em escola pública, que na cidade dela é maravilhosa. E começaram pelo WhatsApp, as aulas. E aí aquela questão, ela era apaixonada na professora dela, mas ela não conhecia, ela não sabia o cheiro, ela não sabia como que era a voz. Sabia como que era a voz online. Por exemplo, nós estamos aqui, nunca vi nenhum de vocês pessoalmente, mas vocês não têm muita noção da minha altura, do meu jeito no ambiente, não tem isso. Então ela não tinha isso em relação à professora dela. E aí, em novembro do ano passado, as aulas retornaram. E nem era todo dia. Aí até fui lá ajudar a levar no primeiro dia e tal. E sabe aquela tensão, aquela coisa de você conhece seus amiguinhos, você conhece a sua professora, mas você não conhece. Então, assim, ela teve aquela mesma resistência de como é a primeira vez. E a minha irmã quase não colocou. Ela falou, Sânia, vai voltar às aulas agora, vai entrar de férias, não vai ficar um mês. Mas ainda assim, aquele um mês que fez a diferença, né? Eles tiveram passeios, e ela pôde conhecer a professora dela, que ela já amava pelo WhatsApp, pelos vídeos, mas não tinha contato, não sabia o que era isso, aquela coisa do calor humano, do que é estar pertinho, do que, por exemplo, ela voltava, acho que não todas as vezes, porque ela ainda chorou, é muito pequenininha, né, gente, 4 anos, mas ela voltava de ônibus, aí tinha a coleguinha do lado, a casa do lado, né, a vizinha, que vinha de ônibus com ela. Então, assim, a vizinha que ela nem tinha muito contato, mas ela pegou contato o quê? Através da volta para casa num período pequenininho, né, um espaço curto de 5 minutinhos no ônibus, mas ela tinha aquela interação. Então, essas coisas é essencial pra gente, principalmente para as crianças. Eu vejo um potencial do metaverso muito, muito, muito grande na educação, principalmente em relação a recursos. Se fizer bem feito, a gente vai dar a oportunidade de ensinar muito, mas nós temos essa responsabilidade de colocar nessa nova geração a importância do real, a importância de dar um mergulho no mar, numa piscina, de estar perto do seu coleguinha, qual o cheiro que o meu coleguinha tem, como que é a voz dele, porque presta atenção, o meu jeito de falar aqui no microfone é diferente de eu estar falando pessoalmente. O jeito da gente interagir. Eu sou uma pessoa que não sou muito do toque, mas tem pessoas que estão sempre ali, chegando perto. Essas coisas, eu acho que não, por mais que a intenção do metaverso é trazer essa proximidade de convivência, vou conversar com a pessoa que está lá do outro lado do mundo. A gente tem, né, o Vitor aqui, que ela da Austrália está sempre participando aqui, e às vezes eu até esqueço, né, que aqui é dia, lá é noite, tudo ao contrário. Mas ainda assim, a gente tem que trazer para as crianças a importância do relacionamento pessoal e as sensações, né, do que os sentidos, né, acho que vai ser muito forte. Eu acho que eles estão investindo pesado nisso. A gente vai conseguir se surpreender, como o Elcio falou, vai enganar nosso cérebro, sim, vai ser atrativo, sim, mas cabe a gente a trazer essa importância do... Ai, gente, eu amo praia, né, eu sei que tem gente que não gosta. Nossa, chegar numa praia, só de ouvir aquele som, ouvir aquele cheiro do mar... Não há realidade virtual que consiga substituir isso. Não há. Na minha cabeça, não há. Não sei. Fazer uma pergunta pra vocês. Fazer uma pergunta pra vocês, meio que um exercício de futurologia, né? Eu tenho assim uns 3 exemplos interessantes no cinema que abordam um pouco isso. O mais famoso talvez seja o WALL-E, onde as pessoas vivem em uma comunidade virtual mesmo tendo a pessoa ali do seu lado, né? Não tem necessidade de se levantar para nada. Temos o Jogador número 1, que mostra bem isso, o que é viver em outro mundo. E tem um filme já um pouco desconhecido com Bruce Willis chamado Substitutos. Eu revi essa semana. Eu revi porque eu não lembrava. Eu vi na época do lançamento. Falei, gente, tem umas coisas que eu não lembro, alguns detalhes eu revi. Ruim, né? É ruim esse filme. Mas a ideia é muito boa. Assim, tem milhões de erros de roteiro, tem um monte de coisa que sim, tem muito. Mas é interessante a ideia principal dele. É muito legal, porque ele faz o inverso, né? Ele não cria. O que é o inverso? Ele não cria a realidade. Você sabe que você roubou. Gente, eu tô falando, vai ter uma fusão, vai misturar tudo. Eu acho que a gente não consegue conceituar o que vai chegar. O ponto principal dele, na verdade, eu acho que não é nem saída do robô. O ponto principal dele é a aparência. Por quê? Porque eu acho que as salas virtuais chamam tanta atenção. Porque você cria a sua aparência.
você se mostra para outra pessoa como você deseja. E nesse filme Substitutos é interessante porque você vê que a esposa dele tem uma cicatriz, coisa e tal, e ela se apresenta totalmente diferente. Então acho que essa é a grande, é o que, entre aspas, você toma mais coragem no mundo virtual, porque você consegue criar uma persona que é agradável a qualquer um. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês é: vocês acham que em algum momento o pontapé da meta do metaverso, a gente vai chegar nesse ponto, nesse ponto desses filmes, de a gente realmente não precisar sair mais? Porque até questão de compras, até se a gente conseguir, como eu vi um experimento que é sobre sensações, transformar sensações de toque em estímulos elétricos que eles simulam. É claro que não tem nada a ver com o meta, mas existe esse estudo que é simular as sensações que você tem no mundo real de forma artificial, né? Será que a gente vai chegar nesse ponto? O que vocês acham? Não, se inventarem um jeito de fazer, eu não sei, né, a palavra, fazer aquilo, sabe? Com eficiência, online. Aí, meu filho, ninguém mais vai sair de casa, porque, ó, vou te falar, isso é o que move o mundo. Se jogarem isso pro computador, sei não. Olha que tem uns experimentos pra isso, tá? Lembra daquele filme que botava o capacete? Qual o nome? Vocês vão lembrar. O Demolidor. Ai. É o Demolidor. Isso. Demolition Man. Esse não é filme ruim, não. Quer dizer, vamos pra essa, né, gente? A Sandra Bullock. Isso. Então, já é quase isso, né? Realmente, você tocou num ponto interessante. A partir do momento que puder simular isso, talvez realmente acabe. Mas aí a gente pega a sociedade do Japão, que não tem interesse. Os jovens já não têm tanto interesse. Mas sabe que o Japão, ele é um dos países que mais tem coisa com pornografia, né? Sim, mas você viu a idade das pessoas que consomem? Não. São os mais velhos. Não tem esse interesse. Não tinha interesse nessa informação. Não, na verdade isso aí foi uma reportagem, eu acho que foi do Cabrini no SBT. A maioria das pessoas que consomem a pornografia no Japão são entre 40 e 50 anos. Os mais jovens já não têm tanto interesse. É por isso que a taxa de natalidade é baixa. Entendeu? Não, mas se tiver a questão das sensações, dos cheiros de uma floresta ou da maresia de uma praia, como a Sânia citou aí, então isso aí já é mais um chamativo também. Porque você pode ser projetado para qualquer lugar. Então, traz um pouco para a realidade. Então, eu acho que isso aí pode ser que realmente confunda com o passar do tempo. Mas se tiver as sensações. Um cheiro, um aroma de alguma coisa, de algum perfume, por exemplo. Eu acho assim, vamos assim, só repensar essa pergunta da seguinte forma. Depois da pandemia, muita gente foi pro home office. Será que já não começou isso? Tipo assim, tem muita gente que já não sai de casa. Uhum. Porque assim, vamos pegar um cara aí, sei lá. Tem gente que faz o home office, gosta muito de game, e meio que, sei lá, cagou pra namorada, tipo, dane-se, sabe? Sim. É uma pessoa mais reservada, a sexualidade é uma coisa que vem sendo bastante conversada, crescendo também. Eu acho que já tá começando esse movimento. Pede pelo iFood, sei lá, por outros aplicativos, faz comprar online. Então tem gente que já sai muito pouco, sabe? Então, acho que as pessoas... É uma tendência, eu acho. Eu ia responder mais ou menos isso. Eu ia falar, se o Elson estiver considerando na pergunta dele uma grande massa, um volume muito grande, aí a gente pondera aí as coisas, por exemplo, que Denise colocou. Porém, chegar nesse ponto, eu acho até que a gente já chegou. Eu acho que já existem pessoas que
Então, eu acho que o que mais ainda pega não é nem a questão da sexualidade, porque é quem quer dar um jeito. Eu acho que é a questão da medicina. É o sair de casa para um tratamento médico, para tomar vacina, para esse tipo. Eu acho que é aí que ainda estamos altamente dependentes do contato. Agora, fora isso, quem tem condições financeiras, né? Porque é uma dos pré-requisitos, né? Porque você vai comprar, o dinheiro tem que chegar de alguma forma. Só que como nós temos muitas profissões hoje que você consegue resolver praticamente tudo de casa, se bem que eu ainda tenho que ir no banco também, né, gente? Eu acho que vai ter que resolver o problema do banco. Ainda assim, a gente tem a maioria... faz tudo online. É isso que eu falo, ainda assim... Não tem agência. Não tem, você manda sua foto do lado do seu documento, resolveu o problema e as pendências. Por isso que esses tipos de banco têm crescido e têm feito cada vez mais sucesso. Mas se a gente for considerar que existem pessoas, assim, eu acho que já existem pessoas que estão nessa vida confortável de receber tudo em casa, tudo. O meu plano de saúde é o seguinte, você falou que saúde as pessoas têm que sair de casa, olha como que o meu plano de saúde funciona. Se eu tô me sentindo mal, eu entro lá em contato com eles no chat e converso. Se eu estiver muito mal, um médico faz uma videochamada comigo e me pergunta como é que eu tô. Em último caso, ele me manda pro hospital. Aí teve um dia que eu tava com sinusite muito atacada, com febre e tal. Eles mandaram uma maleta que eu me punha um monte de treco, assim, que remotamente eles iam tirando minha temperatura, iam vendo meus batimentos cardíacos, um monte de coisa. Aí eu apontava o negócio pra boca pra ver se tinha infecção na garganta, ou seja... Já teve uma consulta personalizada de casa. Essa questão da saúde tá voltada pra pessoas que ou não são muito saudáveis ou estão com algum problema mais sério, né? Porque, infelizmente, hoje a gente tem doenças, assim, seríssimas. O câncer tá aí pra tudo... É difícil você ter alguém, uma família que não tem alguém passando por um câncer ou alguma outra doença mais séria, né? Então, eu acho que é esse ponto aí que eu acho que vai levar, meio que obrigar as pessoas a saírem. Agora, fora isso, eu não tô conseguindo, assim, imaginar ou pensar algo que impossibilite da pessoa ficar em casa tendo tudo, né? Alimentação... Gente, com a entrega hoje, qualquer coisa você compra pela internet. Uhum. Na verdade, a gente compra muito mais online, né? O nosso consumo é muito mais online do que o pessoal. É claro que a gente ainda está muito longe de o corte totalmente do contato físico, né? Grandes empresas precisam produzir os produtos. Eu não sei se a gente vai chegar na massa, né? Falar assim, a grande maioria lá no filme do Wall-E, lá é 100%. O povo tá todo conectado. Então, eu acho que é possível, mas eu acho que ainda vai demorar um pouco. Então, fala. Eu tenho uma provocação. Tá bem. Vamos lá. Eu quero saber o seguinte, nós estamos aqui no Brasil, certo? Temos lá o presidente da república, os nossos governantes, etc, etc, etc. Quem que vai ser o presidente do metaverso? Porque assim, é um mundo, né? Sim. Tem comércio, tem lei, tem regra, né? Você não vai poder chegar e de repente xingar um amiguinho, entendeu? Exato. É isso. É interessante, bom ponto. Vai evoluir os nossos termos lá de condições de uso, né? Que toda hora chega. Mas na democracia? Democracia não vai ser. Não vai ser. Com certeza não. Não vai ser. Porque, mas isso vai depender de quanto as pessoas vão se tornar dependentes do serviço, né? Se for um serviço que talvez a gente não se torne tão dependente, a gente talvez tenha algum ponto de democracia, porque a gente vai simplesmente sair e não vai se importar em usar mais. Mas no ponto... Diga. Comércio. Vamos supor que comercialmente as coisas comecem a funcionar dentro dessa plataforma. Uhum. Aí não vai ser o real que vai ser a moeda, nem o dólar. Vai ser a moeda lá, lira, nada, Meta, certo? Não vai ser a moeda dele. Igual no Roblox tem o Robux, no Meta vai ter a moeda deles lá. Uhum. E se um dia sumir todo o seu dinheiro lá? A gente teve experiências com Bitcoin, né? Isso acontece no mundo real, não vai acontecer no virtual, né? É a questão da confiança. E já tem gente, já tem muita gente investindo nas moedas. Gente, rola, todo mundo sabe, né? Que rola
eu não sei qual a palavra que usa, me ajuda aí, no mundo dos games. É comércio? Microtransação. Não é microtransação, não. Eu perdi a palavra que eu queria usar. É como se fosse um universo paralelo ali de mercado. Tem um mercado ali que funciona, e que as pessoas investem dinheiro. Eu falei que eu botei meus R$2 lá na fazendinha lá do Facebook. E eu sou muito feliz, né? Hoje em dia as pessoas compram coisas assim. É uma coisa também que eu acho que não vai ter. Eu acho que tá muito atrelado as NFTs. Tá total com o metaverso. Inclusive, eu acho que essa parte do comércio vai ser a primeira a evoluir. Pode ser. Olha, o processamento disso é muito complicado. Não sei. Assim, tudo bem. No mundo ideal, tudo bem, vai funcionar. É que eu tô pensando assim, não temos hoje tanta tecnologia assim. Não sei, eu fico muito nessa dúvida. Mas é aquele negócio. Por exemplo, existem jogos online onde tem a sua moeda própria, que você compra créditos e converte para moeda do jogo. E essa moeda é uma moeda unificada, né? Você no Brasil tá dentro daquele jogo, vai comprar itens com aquela moeda, o cara lá nos Estados Unidos vai comprar itens com a mesma moeda, coisa e tal. Eu acredito que talvez a gente esteja presenciando o início de uma moeda realmente unificada, porque esse já não é mais um nicho de jogo, né? É como a criptomoeda. O único problema é a confiabilidade disso. Até pouco tempo eu lembro que tinha uma criptomoeda que muita gente investiu e de repente o cara faleceu, o criador, e com ele foi as senhas. Então tinha gente que investiu mais de $100 mil e basicamente perdeu porque não tem como resgatar, né? É claro que a gente não vai ser criptomoeda. Exato, mas talvez a gente esteja presenciando alguma coisa de moeda digital. Isso. Moeda digital. Igual sempre tem jogos, porque todo jogo tem a sua moeda, os seus prêmios, o seu bilhete, alguma coisa assim. Agora, será que o comércio em si, agora vamos falar de produtos físicos e não produtos dentro do metaverso, a gente também vai ver isso de ser comprado com a moeda própria? Eu acho que isso que vai funcionar o metaverso. Pode ser. Eu acho que é o Walmart. Eu falei Amazon, mas acho que é o Walmart que tinha tinha um demonstrativo de comprando produtos, comprando leite mesmo. Pegava a garrafa de leite, olhava, olha o preço, a pessoa via. Então acho que talvez a gente esteja vendo esse... Será que eu posso dizer nova criptomoeda? Não sei. Não é cripto, porque a criptomoeda, ela tem blockchain, né? Sim. Então, é o que dá meio que, o laço dela. Não posso chamar de laço, mas vamos chamar pra explicar. Mas, então, eu acho que não vai ser via criptomoeda, mas acho que vai ser uma moeda... eu não sei se é o nome correto, né? Moeda virtual, se é o termo correto, mas é como a Dê falou, né? É como se vai funcionar no Fortnite, no Roblox, igual isso aí. Verdade. Nossa, interessante. Você troca, né? $1 por aquela moeda. Olha como esse tema é mais profundo do que parece. Já falamos de filosofia. Muito mais. Eu tinha falado algumas coisas aqui que eu não cheguei, nem chegamos perto do assunto. Fomos para outro caminho que eu nem tinha pensado ou analisado, né? Já quero dizer que eu terei já, inclusive, a minha empresa já está cogitando já fazer, por exemplo, vocês têm uma loja de roupa, a gente vai colocar a loja de roupa lá no metaverso. Legal. Isso com ambiente 3D. Então isso confirma o que eu vou falar agora, que é o que eu ia falar. Isso confirma. Para mim, esse comércio, né, o real nosso, é o que vai impulsionar o metaverso. Eu tava vendo, né, um pouco sobre as NFTs, toda hora eu falo errado. As NFTs, você vai lá e compra um tênis, por exemplo. O que tá acontecendo? Você tem o real seu pra andar na rua, que a esse acho que a pessoa não vai dar muito valor, mas o seu lá, você tem o virtual, que vai ser status, que vai ser personalizado, que lá vai ter valor, mas você vai ter o real. Eu acho que todos esses, o comércio
hoje em dia você já deve ter ouvido alguém falar no Instagram, impossível não ter aparecido uma propaganda no feed. Se você não está no Instagram, você não existe. Falando para marcas, para as lojas, para o comércio em geral. Eu acho que esse tipo de comércio vai, inclusive, impulsionar o metaverso. Eu acho que vai injetar dinheiro, vai fazer as transações ali ficarem mais intensas. Tem muitos lados, né? Tem muita coisa. Tênis aí, eu não pesquisei muito profundamente, assim, né? Mas não é real. Quem escreveu, assim, porque, assim, para funcionar o NFT, você tem que funcionar dentro de uma plataforma que consiga entender aquele NFT. Então, o cara comprou um tênis, tudo bem. Aí você tem que entrar numa plataforma que você consegue, sei lá, abrir lá a câmera e ver o tênis pegando fogo, entendeu? E aquela plataforma entende o NFT, mas quem que vai ter isso? O Instagram tá cogitando colocar, né? O Instagram tá cogitando colocar as nossas fotos como NFT, porque aí, por exemplo, eu posso vender uma foto minha, faço aquele negócio OnlyFans, né? Quase aquilo, né? Então eu posso vender uma foto minha, por exemplo, eu posso uma arte que eu fiz aí e publicar no Instagram. Eu posso vender, então, vi uma foto lá que eu gostei, quero comprar, sei lá, R$1. Vou lá e compro aquela foto e ela é minha, sempre aquele arquivo lá, né? Aí, talvez um filtro, que é esse, de repente, do tênis pegando fogo, talvez também seja como NFT, né? Talvez. Mas acho que isso ainda não existe, assim, no Instagram, por exemplo, né? Talvez existem em plataformas menores. Que não faz sentido uma pessoa comprar também, sei lá, eu acho que... Mas isso vai acontecer no Meta, viu? Porque aí sim, porque aí lá você vai comprar, eu quero comprar uma bolsa da Louis Vuitton, aí você vai comprar, entendeu? Pra usar na plataforma. Aí o NFT faz sentido pra mim. Porém, eu não sei também, por causa de tecnologicamente, como que eles conseguiriam colocar aquilo dentro da plataforma, que é muito processamento, entendeu? Eu não sei. Eu tenho essa dúvida. Exato. Agora, assim, até a gente já tá batendo nosso tempo, então só para encerrar um pouco, só para entrar na reta final, a gente tá falando muito sobre como a gente vai talvez interagir com isso, como o mercado pode responder ao metaverso, mas aí vem a grande questão, é uma tecnologia acessível a todos? Por exemplo, será que a galera do Brasil vai estar preparada para isso? Ou a gente vai ficar mais para trás, como sempre a gente fica? Né? Eu acho que, assim, não vai ser muito acessível, não. Quem é baixa renda, vai ter, gente. É igual um iPhone. Vai ser tipo um iPhone. Uhum. Todo mundo tem condição de ter um iPhone? Não. Até porque até chegar também, né? Até chegar aqui o Brasil, realmente, essa tecnologia vai passar um bom tempo ainda. Porque tem a questão das lojas todas se afiliarem ao metaverso, tem toda a questão comercial e também, se for entrar realmente a educação e faculdades também, que é uma outra forma de gerar dinheiro, então também é mais demorado ainda. Então, eu para responder essa, eu vou trazer aqui um livro que eu tenho, uma ilustração, não sei se vocês conhecem, A Estrada do Futuro, do Bill Gates, aqui vai aparecer espelhado, né? Esse livro é de 1995. Gente, eu não vou ler porque tem muitos trechos grandes, assim, esse livro tá mega sublinhado, tal, eu gosto de dar os primeiros capítulos para os meus alunos, mas tem uma frasezinha aqui que fala muito sobre isso. Eu acho que a questão do tempo, eu acho que não vai ser tão próximo, ou não, né? Às vezes a gente não imagina. Eu acho que não vai ser tão próximo, mas eu acho que vai se tornar algo acessível. Para todo mundo, a massa grande, talvez. Eu sei que sempre vai existir as pessoas que vão... Infelizmente, vai ter, né, uma classe que vai estar de fora, mas eu acho que vai se popularizar. Na época ele falou que... deixa eu pegar aqui o pedaço que eu coloquei, né? Ele está falando sobre a internet, que está no início da internet, já existe, mas é quase que uma intranet nessa época, né? Ainda não está uma rede mundial. Aí ele fala, impossível prever exatamente como será usar a rede. Palavras do Bill Gates.
Vamos nos comunicar com ela por meio de uma série de dispositivos, inclusive alguns semelhantes a aparelhos de televisão. Outros, como os micros de hoje. Nessa época... Não, e esse livro é visionário. Tem coisa aqui que ainda não aconteceu. Mas tem muita coisa aqui que quem lia na época, tenho certeza que a pessoa fala assim, gente, mas isso aqui quando chegar vai ser só para quem é rico, vai ser só lá pro povo dos Estados Unidos. Então, assim, e 95, tem bastante tempo? Tem bastante tempo. Mas aí o que é? Para vocês 10 anos é muito ou pouco tempo? 20 anos é muito ou pouco tempo? O tempo é algo relativo de muito ou pouco. Então, esse livro traz tanta coisa aqui pra gente, não é nada. E que na época era praticamente impossível. Eu tenho uma parte aqui muito engraçada, porque a sua câmera fotográfica vai te mandar um recado avisando a localização dela, mesmo que ela estiver em outra cidade. Aí o Sérgio virou pra mim, que eu li pra ele hoje, mas ninguém tem câmera fotográfica mais. Aí eu falei, quem disse que não? A gente pode ter o celular, mas tem uma câmera ali, que tem um... Ai, gente, me fugiu o nome, me ajuda. GPS. O localizador, o GPS. Então, assim, tem muita coisa que quando ele falava era absurdo. E absurdo não no sentido, talvez, tecnológico. Provavelmente, se ele falou, já tinha muita coisa sendo desenvolvida. Tanto é que foi chegando pra gente. Mas absurdo, assim, poxa, tudo bem. Vai até chegar a ter isso, mas não vai ser pra todo mundo. E hoje em dia o celular não é 100% das pessoas, mas a gente sabe que a grande população pode, às vezes, até se esforçar, mas consegue ter acesso. E até comentei com o Elcio antes, né, no nosso bate-papo aí no WhatsApp, que eu acho que talvez um conceito antigo chegue pra gente primeiro, principalmente pras classes, né, que tem mais dificuldade, que o conceito da Lan House. Quem nunca... Nós somos a geração da Lan House. Você não tem computador em casa, então você vai até um local. Acho que a Gabi até comentou, né, sobre... Acho que foi a Gabi, não sei. Sobre educação. Quem sabe a gente tem um local, as escolas têm um ambiente para as crianças, os alunos, adolescentes, que não têm acesso, ter. Então, assim, eu acho que sim, chega para todo mundo. Não sei em quanto tempo, como eu falei, 10, 20 anos pode ser algo relativo. Quando a gente se aprofunda no tema, eu vejo muita dificuldade do hardware, não só dos softwares e tal, como a Gabi falou, muito processamento, eu vejo muita dificuldade, mas eu acho que eles já estão com a solução, caminho. Se é sustentável, se está preocupado com o meio ambiente, não sei, provavelmente não. Porém, eu acho que ele já tem um caminho, não é à toa que o nome desse livro é Estrada do Futuro. E essa estrada está sendo percorrida. E muita das coisas que ele falou aqui já aconteceram, algumas outras não, outras já foram descartadas. Assim, é um livro interessantíssimo, porque eu lembro que eu aprendi isso no livro de Sistema Operacional, na matéria, quando eu estudei. Por que eu estudo tanta coisa do passado? Porque o passado acaba ensinando algumas coisas, né, pra gente, em relação ao que esperar do futuro. Então, assim, é um livro que você olha pro passado, mas que me poda muito em relação ao que eu posso especular agora do futuro. Porque tem muita coisa que às vezes eu posso achar absurdo hoje, que talvez para minha filha, quando ela tiver a minha idade, aquilo vai ser comum. E aí, para ela ter a minha idade, ainda falta muitos anos pela frente. Será que esse muitos é muitos ou é pouco? Verdade. É interessante mesmo. Você queria falar alguma coisa, Gabi? É que me veio uma coisa na mente aquela hora, sobre se todo mundo vai ter. Eu acho que isso também vai ser gradual, né? Igual ela falou, né? A Sânia falou. O cara tava falando isso há quase 30 anos atrás e a gente tá vendo essa realidade hoje, né? Então eu acredito que isso, talvez inicialmente só quem tenha seja rico, mas depois, né? Eu acredito que hoje o mundo tá diminuindo também, né? Embora a gente hoje parece, né? Que a gente veio da época que, poxa, pra chegar numa coisa no Brasil igual a gente falou, demorava, ainda demora algumas coisas pra chegar. Mas eu acho que o mundo tá encurtando, né? Tá ficando muito curto. E isso também, economicamente, a gente pode ver, né? Por exemplo, o Bitcoin, né? Se o Bitcoin acontecer, por exemplo, a gente vai conseguir comprar uma coisa dos Estados Unidos, sabe? Com Bitcoin. E pronto, assim. Entendeu? E vai chegar. Porque a gente já comprou, já pagou com o nosso Bitcoin. Então, se tivesse uma forma de unificar mesmo a moeda, o sistema monetário, sei lá, acho que seria fácil. Talvez o Meta faça isso. Talvez eu entre numa loja da Apple americana e compre e chegue na minha casa. Não sei. Eu acho que vai,
um grande empecilho que vai ter no meio do caminho que as empresas vão enfrentar vão ser os governos, né? Porque já sempre tiveram tentativas, né, de controlar, porque é questão dos impostos, o que é cobrado, o que não é. Eu acho que aí vai ter uma boa briga, uma boa batalha. Mas aí é que entra a tecnologia. A tecnologia, eu acho que ela é, na verdade, o primeiro pilar contra qualquer tipo de governo. Porque através da tecnologia, internet e afins, a gente começou a quebrar tantas barreiras de informação, até em países que a informação é mais fechada, é a tecnologia que acaba furando, a internet que acaba furando isso. A gente vê a Coreia do Norte, como vaza informação lá para dentro para as pessoas, apesar das punições. Ela que é realmente o pilar de tudo, o que quando o governo não consegue controlar isso, não importa o que ele faça, uma hora sempre vai vazar, né? Eu costumo dizer que duas coisas, na verdade, impulsionam a tecnologia, né? É a guerra, que a gente já sabe muito bem que no período de guerra foi quando explodiu realmente a tecnologia no mundo, né? O acesso à informação rápida, e quando a tecnologia chega na mão mais desfavorecida, né? Porque tudo bem, a gente tem, até como a Gabi falou, nem todo mundo tem condições de ter um iPhone, um iPad, seja lá o que for, né? Mas hoje a gente tem uma alternativa a isso. A gente tem hoje a gente fala smartphone, né? Até pouco tempo atrás eram só celulares, que no máximo tinha aquele toque MIDI, né? Não tinha nem musiquinha. Mas já existia um smartphone, né? Até o ponto de ele se popularizar tanto e reduzir tanto o custo que hoje tudo é smartphone, né? Então, quando atinge esse patamar de a população ter acesso realmente à tecnologia, é que ela evolui de verdade. Tanto que hoje evoluiu tanto que a gente tem escassez de certos materiais para confecção. Você vê de placas de vídeo, videogame, coisa e tal, a gente está tendo escassez porque a população teve acesso, né? E hoje a gente busca alternativas. É claro que infelizmente a gente acaba destruindo muita coisa, aquecimento onde não deveria ter, coisa e tal, mas no final é essa questão, quando a gente vai chegar à população. E assim, só como um ponto de ponderamento, na verdade a questão do hoje não ser acessível para todo mundo e ter uma parcela da população que não vai ver isso durante uns bons anos, talvez essa galera que não vai ter acesso a isso é que seja o primeiro bastião para impedir que seja uma implementação completa e a gente tenha tempo de assimilar isso, né? A gente no Brasil, a gente vivencia um pouco isso, a gente acaba procurando alternativas e não se importando com tantas outras coisas. Você vê o acesso à informação nos Estados Unidos, acesso à informática, a interação em redes sociais nos Estados Unidos é completamente diferente daqui. Aqui ainda tem muita gente que não se importa, apesar de estar popularizado o Instagram, coisa e tal, nem todo mundo se importa, né? Tem até uma tendência das pessoas saírem, né? Muita Exato. Tá saindo o próprio Facebook aconteceu. Tem previsões de né? acabar o Instagram esse ano. Tem essas especulações aí. Acabar no sentido assim, né? De o pessoal desistir dele. Eu já não acho tanto porque ele não Instagram. Que já tem os especialistas da internet já falando nisso. A nossa tendência é informação rápida, curta e rápida. Nós já não temos paciência para ler grandes textos ou ver vídeos tão longos. Quanto mais curto, mais resumido, melhor, né? O Elcio, você falando isso aí, me veio um estalo aqui na cabeça da outra pergunta que você fez, né? Sobre como que vai se organizar isso, será uma democracia? Uma frase, acho que foi do Mark Zuckerberg, se eu não me engano. Eu acho que vai definir muito bem como que a sociedade vai se organizar no metaverso, que o mundo, o futuro, né? O mundo é dos privados. Eu acho que vai se juntar aos seus grupos, né? Eu me identifico com isso, então vai ter... como que vai ser as regras? Igual a Gabi falou, vai poder falar palavrão? Não vai fazer isso, aquilo? Eu acho que vai ter todos os ambientes. Você vai conseguir encontrar o seu. Você vai ter... Que é uma tendência que a gente já está vendo hoje em dia,
nas redes, nas social medias atuais. Você até privado no sentido assim, você compra um curso que fala sobre marketing digital e aí você se sente parte daquele grupo e aí que tem as mesmas conversas, que lê os mesmos livros, que segue as mesmas pessoas. Então eu acho que isso é uma grande tendência aí da organização da sociedade do metaverso. Exato. Lembrando que Mark Zuckerberg, ele é o anticristo, porque pensa comigo, Sânia. Ele é um cara corrupto, ele não é um cara muito honesto, sabe? Nem pouco. Vamos nos lembrar das eleições americanas, das eleições de outros países que o Facebook influenciou porque molharam a mão lá, né? Venderam dados. Agora imagina os nossos dados no metaverso. Todo mundo começar a aderir, a gente não tiver muito como fugir disso, nossos dados vão estar comprometidos, porque eles não estão nem aí. Verdade. Agora, imagina você estar lá imerso no metaverso e pipocando propaganda, pipocando influência de ideias. Porque hoje o Facebook só né? E aparece uma propaganda aqui e outra ali. Agora lá você vai estar imerso. Sim. Isso é perigosíssimo. Exato. Pior que... Não, eu cheguei a ouvir podcast que algumas pessoas associando, você falou aí do anticristo, algumas falaram assim, o metaverso Zuckerberg é Deus, porque ele decide ali o que vai ser criado. Eu entendo que, na verdade, ele não vai decidir tudo que vai ser criado, né? Ele tá criando um ambiente para outros desenvolvedores estarem ali se desenvolvendo, mas quem dita as regras é ele. Então, quem dita as regras é que manda no todo, né? Exato. Eu lembro que é interessante que até um pouco tempo atrás vazou uma foto dele que ele colocava um adesivo na câmera dele, né? No notebook, o notebook de fundo e um adesivozinho na câmera. Ou seja, nem ele... Não acredito. Nunca viu essa foto, não? Não posso falar dele não, porque eu fazia isso há mais de 10 anos atrás. Eu botava ele é ser totalmente hipócrita nessas porque ele faz isso com todo mundo. E aí você vai lá e coloca um adesivo. Essa foto, é muito fácil de achar essa foto. Depois vou pedir até pro Sérgio colocar aqui. Mas é muito fácil, porque isso expôs não sei se é um problema em si, né? Que talvez a coisa fugiu um pouco das mãos dele, mas aí tava no escritório, tinha um notebook, um MacBook do lado e tinha um adesivo na câmera dele. Era dele, no escritório dele. Ou seja, ele mesmo tapa. Aí depois ele deu uma desculpa esfarrapada, coisa e tal, né? Mas é pra você ver como isso foge do controle. Na verdade, eu acho que o grande debate mesmo é a privacidade. Hoje a gente já tecnologicamente, já não temos mais privacidade, né? Estamos sujeitos... Eu acho que foi pra mim uma das grandes causas do Google Glass não ir pra frente. Eu cheguei a experimentar cheguei a usar, mas achei massa. Gente, daqui a um ano eu tô com isso, tô todo mundo tendo. Aí tá aí até hoje. Por quê? Justamente o problema da privacidade. Você andar com aquilo ali, que você pode filmar, proibido no cinema, proibido no banheiro, porque você vai entrar com o Google Glass no banheiro. Não, mas eu acho que o problema dele não foi nem privacidade. Eu acho que o problema dele foi usabilidade. Ele ainda não estava pronto. Aí, eu acho que a usabilidade não foi desenvolvida por conta da privacidade. Mas tem quanto tempo o Google Glass? Tem o quê? Tem quase 10 anos? É de 2016, mais ou menos. Que naquela época... né? Não, a ideia é bem mais antiga. Antes, 2014. Por aí. 2014, desculpa, é verdade. Por aí. Mas é que o que flopou ele foram essas críticas à privacidade. Naquela época a gente não tinha noção, entendeu? Que o problema estava nas nossas mãos. A gente não tinha, não na cabeça, do olho, né? Exato. Mas essa é a questão. Hoje, sinceramente, até vocês que trabalham com Instagram, coisa e tal, vocês acham realmente que as pessoas estão se importando com privacidade? As pessoas postam sua vida diária no Instagram, coisa e tal. Né? A massa não, realmente a massa não. Mas então a acho privacidade, esse tipo de privacidade não é tanto o problema, porque isso é exposição. O problema é a gente tá conversando aqui e a gente fala, por exemplo, do livro do Bill Gates. Aí você vai abrir lá o Facebook, vai estar lá uma propaganda do livro do Bill Gates pra você comprar. Esse é o problema. Aí está invadindo a sua privacidade.
É verdade. É verdade. Eu acho que as pessoas não estão tão preocupadas porque ali elas selecionam. Umas eu acho que não estão pensando, né? Eu acho que tem aquelas que nem chegaram a cogitar que elas estão se expondo, que tem privacidade. Tem umas que fazem por fazer, sem pensar. Outras ponderam. Então, ao ponderar, você pensa, eu escolho, né? Eu deixo isso muito bem claro no meu Instagram. E ali eu não quero... mas eu não aguento, gente. Eu sei que... Eu já fiz essa crítica, mas hoje em dia eu não aguento quem chega e critica assim... porque a vida do Instagram não é real. Eu falei, errado é quem acha que é. Errado é quem acha que é. Porque tem a da maternidade. Porque tá romantizando a maternidade. Mas, meu filho, eu não vou ficar mostrando eu trocando fralda ou a minha filha fazendo birra. Todo mundo já sabe isso. Mas eu não vou esconder. Ela é assim, ela é criança igual a todas as outras. Ela tem 2 anos, tá no auge. No auge das birras da pirraça. Mas pra quê? Eu vou mostrar a criança chorando? Não, é uma escolha minha, pessoal. Tem mãe que faz, respeito, tudo bem. Mas é a minha escolha. Eu acho assim que a gente está numa sociedade que ainda não está preparada para entender que o que está sendo mostrado é o que é escolhido por nós. Tem aqueles que mostram que não pararam para pensar, mas se é escolhido, então você vai. Tem um filtro ali. Tem um filtro que você vai fazer. Então, assim, eu produzo com essa consciência e consumo com essa consciência. Mas o que eu vejo é que a maioria produz com essa consciência, mas na hora de consumir, às vezes não. Ainda se perde. Que é fácil, eu acho fácil se perder nisso. Por exemplo, vou só fazer uma pequena simulação, rapidinho. Eu sei que estamos chegando no fim. Mas a gente sabe que muitos grupos de ódio surgiram de grupos do Facebook, certo? Porque o Facebook, ele induz as pessoas, a gente, todo mundo, a ficar obcecado por alguma coisa, e principalmente por teorias da conspiração, fake news, etc. Porque você curte uma coisa, ele, curtiu, ficou aqui muito tempo, só te entrega aquilo. Manda mais. Aí vai te mandando aquilo, vai mandando daqui a pouco você tá ali, cara, você acredita. Não, ele não. O problema não é nem só entregar aquilo. Ele vai entregar aquilo e aquelas outras coisas que aquelas pessoas que consomem aquilo gostam. Ele sabe associar as outras ideias que estão de acordo com aquilo ali que você consumiu. Exatamente. Aí sabemos o que aconteceu por causa disso, certo? Agora imagina só isso dentro do Meta. A pessoa cria a sala do nazismo lá. O nazismo lá, só as pessoas querendo matar, enfim, as outras pessoas que não são nazistas, entendeu? Imagina só, o que vai surgir disso aí? Como que o Facebook vai fazer? O Facebook não, o Meta. Como que o Meta vai fazer? Entendeu? Coisas que temos que pensar e nos preocupar. Porque é o futuro. E outra, como que o seu filho sabe que seu filho não vai estar lá? Porque hoje você consegue até ver, né? O que ele tá vendo aqui, ó, na tela do computador, na tela do celular, você vê uma história. Você sabe que ele entrou numa sala de nazistas? Exato. Interessante isso. Não, com a TV ligada é difícil ter o controle. Eu tenho. A Sofia, ela assiste televisão muito mais do que eu queria, porque pra mim a idade dela seria 0, mas acabo utilizando esse recurso, principalmente que ela ainda não tá na escola ainda. Vamos ver agora como é que vai começar esse ano de 2022, porque assim, é difícil ainda, né? Essas ondas que vão e voltam. E eu controlo, eu escolho o que ela pode e o que ela não pode. Só que, por exemplo, tá no Netflix. O que eu gosto do Netflix é por causa da não ter propaganda. Porque no YouTube, por exemplo, você termina uma propaganda de um desenho, de uma musiquinha super infantil e aparece uma musiquinha indiana lá. Tudo bem, tem hora que é indiana, tem hora que não é indiana, tem hora que é outra música, que tem palavras que não é apropriado pra idade dela. Então eu evito. Ela tá no YouTube assistindo um videozinho. Hoje eu acabei de explicar, falei, gente, o que tá falando desse? Calma aí, voltei aqui. Quando eu fui ver o que aconteceu, acabou o episódio, aí não fica aquelas propagandas do que tá em alta, como se fosse um trailer. Só que de algo que se eu pudesse, eu até vou descobrir, estudar, talvez tenha aí como bloquear, de algo que eu super discordo, e fica ali 3 minutos. 3 minutos pra criança é um desenho completo. É verdade. Atraindo ela assim, ó. Por quê? Porque era algo que ela nunca viu. Eu falei, minha filha, que coisa errada que você tá vendo. Com o controle, com a televisão ligada, com tudo tipo assim, porque tudo que ela vê na televisão comigo ou com o pai perto, né? E ainda assim ele foge do controle. Usa o YouTube Premium. De um metaverso. Usa o YouTube Premium. É até uma meio que forçação de barra, porque o YouTube Premium você cancela todas essas propagandas. Então já não tem tanto risco, né? Isso. Eu uso. Então, é a melhor forma de... É até interessante isso, que eles te recomendam coisas que não é do seu habitual, né?
É interessante isso. Eu acho que o melhor exemplo, a Gabi falou do Facebook, acho que o melhor exemplo disso é o Twitter. Lá é uma zona de guerra. Ontem mesmo eu estava tendo uma discussão sobre, eu acho que foi do Olavo de Carvalho mais a vacina, né? Eu achei tão interessante. Você na discussão? Eu entrei, eu fui o alvo, porque eu critiquei, eu falei mesmo. Ele acabou, infelizmente, falecendo por uma coisa que ele subjugou, que era uma besteira, era mentira, coisa e tal. Nas palavras dele, eu falei, ok, morreu, só que isso não torna o santo, né? Ele cometeu um erro grave e que talvez isso sirva de lição para as pessoas que falam que são antivacinas, coisa e tal. Por algum motivo, veio uma enxurrada de pessoas que não estavam nem na conversa começar a me atacar. E foi uma guerra. E daqui a pouco veio um monte de pessoas também me defender. E no final das contas eu tava lá, como é que isso começou mesmo? Entendeu? Porque eu tava falando com um cara... O metaverso do campo de batalha de ideias. Eu tava conversando com um cara que ele, de repente, ele falou, você tá falando isso porque você não trabalha, porque não sei o que. Eu falei, você conhece minha vida? Você sabe que... E o pior é que as pessoas que estavam assim, meio que defendendo ele, assumem que o que ele estava falando era uma verdade. Não importa o que eu falar, tanto que eu não falei nada. Eu falei, olha só, não me importa o seu pensamento, entendeu? Eu te dei uma ideia, eu falei isso aqui, eu não vou te xingar, não vou te atacar, porque pra mim você talvez seja insignificante demais pra eu poder me preocupar com o que você já pensando. Mas o interessante é como as pessoas, elas se engajaram numa ideia que eu até deixei aflorar, nem excluí nada, porque eu achei tão interessante como as pessoas começaram a absorver aquilo e transformar numa verdade, aumentar uma história, aumentar um ponto, aquilo, outro. Mesmo as pessoas que estavam meio que me defendendo, começaram a aumentar pontos. Não, o cara trabalha, o cara não sei o que. E tipo assim, não tem nada no meu Twitter, o que eu faço da vida. Tipo, eu sou gerente de marketing da área industrial, de petróleo e gás. Não tem nada a ver ali. E as pessoas criaram, não, porque ele é podcaster, porque ele tem um canal de sucesso, não sei o que. Eu falei, que isso, gente? Ninguém me conhece. Já investigaram a sua vida. Não, a questão é que eu acho que nem investigaram. Só viram o subtítulo lá, podcaster, entendi. Né? E assumiram uma história e essa história está sendo contada tantas vezes que ela começa a se tornar doida, né? real. É muito louco como isso. E isso, com certeza, você vai ver no metaverso. Você vai ver isso. Eu acho que o pior exemplo de briga de campo de ideias que se torna, vamos dizer assim, meio que um inferno, é o Twitter. E lá você vai poder sair na mão com alguém ainda. Tomara. Bom, gente, a gente bateu nosso horário. Eu tenho que agradecer muito nesse papo. Esse papo foi incrível. Acho que daria até... Tem muita ramificação para isso. Talvez a gente faça que nem a gente fez com Round 6, fazer uma parte 2, né? Eu tenho que muito agradecer vocês. Esse aqui dá pra fazer parte 3, 4, quantos forem. Tenho que agradecer a Denise, a minha Relações Públicas, ela que sempre tá trazendo um convidado mais interessante que o outro. A Gabi, que disponibilizou um tempo aqui pra gente. Muito obrigado. E a Sânia, que sempre tá aqui. Todo papo que é mais filosófico, a Sânia tá aqui. Não é verdade? Eu prometo que eu... Gente, olha, Elson. Eu não vim pra esse papo com essa intenção. Não é tema, tecnologia. As minhas anotações só tem aqui, ó. Deixa eu pegar algum nome. Tem tanto nome difícil aqui que nem eu. Tanta coisa técnica. Sabe quando a pessoa estuda técnico? Eu não sabia que ia pra esse caminho. Então, dessa vez eu não vou poder me acusar. Mas agora o próximo que tiver assim, aquele papo que não tiver como mesmo você trazer nada filosófico, aí eu vou estar lá. Nada, tá bom. O desafio mesmo é trazer você e o Sérgio juntos. Esse é o desafio. Foi um desafio. Esse aí eu vou contar com a família, porque a gente não tem rede de apoio, né? Eu tenho até meus amigos aqui, mas a gente não tem esse contato, tipo assim, fulano, fica com a minha filha 9 horas da noite. Não tenho como. Mas assim, algum dia, a oportunidade que ou minha mãe ou minha sogra vier pra nossa cidade e passar um final de semana aqui, ou um dia, e aí a gente vai poder trazer os dois. Perfeito. Bom, eu vou pedir aqui pra cada um se despedir e a gente vai encerrando. Denise,
É com você. Gabi, super obrigada por ter vindo para esse papo. Quando falou em tecnologia, eu pensei logo em você. Porque quando falaram sobre a questão do metaverso, eu digo, Gabi é a pessoa indicada. Não tem como. Acertou em cheio, Denise. Pois é. Bom, obrigada. Então, super obrigada. E o bate-papo foi muito bom porque a gente acabou levando para todos os lados assim que a gente conseguiu ir imaginando. Porque esse metaverso assim pode levar para a realidade real, também que a gente pode levar para o lado real como para o lado virtual. Então é uma coisa ainda que a gente vai poder viver provavelmente daqui a uns 5, 10 anos, até menos do que isso, dependendo do desenvolvimento aí. É isso aí. Gabi, o espaço é seu. Gostaria de agradecer muito o convite, valeu, Dê, obrigada vocês também que me receberam aqui, o Elson e a Sânia, né, foram maravilhosos, foram incríveis comigo, o bate-papo rendeu bastante, acho que a gente teve muita troca, né, conseguimos aqui aprender um com o outro, com a opinião do outro aqui, e, bom, vocês que estão assistindo, se lembrem de se inscrever lá no meu canal do YouTube também, de me seguir nas redes sociais. E ó, espero a parte 2, porque com certeza, né, esse mundo vai evoluir, vai ter mais treta, mais polêmica pra gente conversar. É isso aí. Sânia? Gente, foi um prazer, eu amei o papo, apesar, né, de seguir rumos que eu não imaginaria, mas eu acho que foi muito melhor do que eu imaginaria. É algo muito novo e, como eu falei, né, repetindo algo que eu falei no início, a gente tem que levantar as questões. A gente pode ter muitas perguntas sem respostas, mas só de ter a pergunta eu acho que já vai fazer diferença, porque faz a gente pensar, analisar, refletir, e é algo que eu acho que tem faltado muito. Hoje em dia a gente vai consumindo, e a informação o tempo todo, e aí esse bate-papo aqui faz levantar questões que talvez se a gente não parasse para fazer um bate-papo, a gente não levantaria. E assim, eu acho que eu não conseguiria ver pessoas melhores para estar aqui. Amei conhecer a Gabi. Quando eu vi o nomezinho dela lá, dei uma pesquisada nas redes sociais, vi um pouco de vídeo no Instagram, no YouTube, mas ainda não consegui consumir e acompanhar, mas a partir daqui com certeza estarei lá. Denise, parabéns, acertou na escolha da convidada, e eu não vejo a hora de a gente participar de outro papo assim, sobre esse assunto, que eu tenho certeza que a gente vai falar muita coisa diferente. Obrigada. É isso aí. Meu muito obrigado mais uma vez, obrigado a todo mundo que participou. Acho que foi incrível mesmo, foi um bate-papo muito legal, deu bastante ideias aqui, a cabeça tá fervilhando, né? E é isso aí. Galera, curta, compartilha, se inscreva. O canal de todos vai estar aqui na descrição. Curta o canal da Gabi, é bem legal. Eu tô acompanhando o material dela, é muito legal mesmo. Da Sânia, da Denise, é a página no Instagram dela. E é isso aí. Meu muito obrigado e até a próxima, galera. Tchau. Valeu, tchau.